Olá, leitores, tudo bem? Hoje eu vou comentar sobre as minhas 5 leituras concluídas do mês de dezembro de 2021 e eu vou começar pela minha favorita, que foi O Retorno do Rei, que é o terceiro volume do Senhor dos Anéis. O início dele segue mais ou menos a narração do segundo volume também, que é acompanhando outros membros da equipe da Sociedade do Anel. Só que esse livro tem um diferencial, que tem bastante batalha no início. Então essa foi a minha parte favorita desse livro, porque eu adoro cenas assim. E porque do jeito que o autor descreveu e narrou os fatos, a gente pôde acompanhar diferentes pontos de vista dentro da mesma batalha. E à medida que você ia lendo cada personagem narrando o que ele estava fazendo, qual era o papel dele dentro dessa batalha, você ia conectando essas visões de cada um e entendendo mais sobre a história. Chegou um certo ponto que a gente finalmente foi acompanhar o Frodo e o Sam na missão deles. E assim, eu achei que o grande plot do livro foi resolvido muito rápido mesmo. Quando chegou pouco mais da metade da história, eu fiquei, gente, mas e aí? É isso? Aconteceu? O que vai ser narrado ainda nesse livro? E depois disso, o que foi narrado foi coisas políticas, o contexto pós-guerra, personagens voltando para suas casas, enfim. Eu achei que essa parte poderia ter sido narrada de forma mais objetiva e foi por isso que eu avaliei esse livro com nota 4 de 5 na minha experiência de leitura. Um dos trechos que eu marquei dessa história é esse daqui. Esta é uma guerra planejada há muito tempo, e nela somos apenas uma peça. Não importa o que o orgulho possa dizer. O segundo livro que eu vou comentar é 7 Dias Juntos, que é um livro natalino que a gente leu em dezembro no nosso clube de leitura. Eu vou deixar aqui o link para você participar. Nesse mês de janeiro a gente vai ler Nevernight, que é uma fantasia, que inclusive eu já comecei. Enfim, sobre 7 Dias Juntos, é uma família que vai ter que passar 7 dias em quarentena, porque um dos membros dessa família é médica e ela estava trabalhando como voluntária na África com um vírus muito contagioso. Então o que acontece é que quando esses membros familiares se juntam e a gente vai lendo a narração de cada um, a gente percebe que cada um esconde um segredo e eu fiquei louca para eles serem revelados logo e acontecer essa confusão nesse Natal. Isso vai acontecer em um certo ponto da história, mas me surpreendeu porque eu tava pensando que ia ser um livro bem assim, Natal feliz, todo mundo realizado no final, mas não foi o que aconteceu. O final foi bem triste assim pra mim e bem real. Então, apesar deles de certa forma passarem a se entender melhor depois de conversar um pouco mais nesse dia de quarentena e depois de terem acontecido várias coisas, principalmente no final, eles ainda continuam tendo seus defeitos até o fim da história. Então eu recomendo essa leitura e eu avaliei com nota 4 de 5 também. Um dos trechos que eu marquei é: não estávamos vivendo uma mentira, apenas havia coisas que não sabíamos. É assim que são as famílias. Em dezembro eu também li Romance de Época da maravilhosa Jane Austen, Abadia de Northanger. E assim, eu peguei esse livro sem muitas expectativas, eu já tinha visto algumas críticas negativas por ter sido o primeiro livro que a autora escreveu. Realmente, em relação aos outros dois dela que eu já li, a narração não é assim tão instigante quanto os outros, mas eu curti. Eu curti muito a mocinha, ela é bem ingênua e ela é leitora, então eu gostei muito dessas passagens em que ela deixa a imaginação rolar. Passei raiva com os personagens tentando iludir essa protagonista, mas felizmente ela percebeu ali algumas coisas que estavam acontecendo e mais pro final do livro que ela vai realmente conhecer essa abadia, onde vai passar os acontecimentos mais importantes da história. E eu achei que o final foi muito rápido, assim, jogou um problema e eu falei, gente, como assim, né? Como que isso vai ser solucionado? E aí, do nada, em um capítulo já resolveu tudo, mocinha feliz, os livros dessa autora sempre têm final feliz. E eu achei que tudo isso poderia ter sido melhor desenvolvido, por isso eu avaliei com nota 3,5 de 5, porque eu curti, mas não foi nada extraordinário. Um dos trechos que eu marquei é esse daqui. A pessoa, seja um cavalheiro ou uma dama, que não tem prazer com um bom romance deve ser intoleravelmente estúpido. Também li 2 romances contemporâneos, o primeiro dele foi Mais Que Amigos. E assim, eu fui com esse livro com muita expectativa porque eu já tinha lido muitas críticas positivas em relação a ele, mas acabou não sendo tudo aquilo que eu esperava. Ele é um romance do tipo que são amigos que vão se tornar amantes, e eu adoro esse plot. Porém aqui, o livro já começa com eles sendo amigos há muitos anos, então
eu não me conectei tanto com os personagens, porque a história começou tipo assim, somos melhores amigos há 7 anos. Eu fiquei, tá, beleza. Não acompanhei a amizade deles, mas vou acreditar. E aí, a partir disso, começou o plot desse livro. Não achei tão engraçado assim, na verdade, mas a história é ok, assim. Deu pra me divertir lendo, por isso eu avaliei com nota 3,5 de 5. Mas os outros romances que eu tinha lido antes desse, eu achei muito mais engraçados, que inclusive tá no vídeo dos lidos de novembro, confere. Então acho que por isso eu não me conectei tanto assim com essa história. Um dos trechos que eu marquei é esse daqui. Você pode vir me buscar? Sempre, onde for. E para finalizar, eu li Corações de Gelo, parte 2, da autora nacional Juliana Dantas. E assim, a primeira parte, eu terminei o livro assim, chocada, porque teve um grande plot twist no final. Quando eu comecei a ler esse livro, eu fiquei revoltada com o personagem, porque eu falei, não é possível que ele sabia de tudo isso, e tudo que aconteceu no primeiro livro foi dele sabendo desses acontecimentos. Então, assim, eu me convalesci pelas dores da protagonista. Eu achei que foi um bom final para a história, mas também achei que algumas coisas foram desenvolvidas muito rápidas no final, assim. Ela foi de uma personagem muito imatura para do nada já fazendo tudo que ela queria fazer e fazendo coisas que ela precisava fazer. E eu achei, nossa, tipo, foi um amadurecimento muito rápido. Eu achei que algumas coisas poderiam ter sido melhor descritas. Não foi o melhor livro da autora que eu já li, eu amo essa autora, mas é um livro ok também, eu recomendo. E eu avaliei com nota 3,5 de 5. Um dos trechos que eu marquei é esse daqui. Seria possível 2 corações congelados se aquecerem em contato um com o outro? Sim, era muito possível. Em um vídeo anterior aqui eu comento um pouco mais sobre os protagonistas desse livro na primeira parte, que é uma patinadora e um empresário. Então, se você quiser saber mais, não esqueça de conferir esse vídeo. E é isso, essas foram as minhas leituras concluídas do mês de dezembro. De modo geral, eu curti muito as minhas leituras desse ano, me diverti com esses gêneros novos e estou bem empolgada para 2022. Espero que você continue me acompanhando e comenta aqui se você já leu algum desses livros que eu comentei, como foram as suas leituras do mês. Beijos e até mais!